Oi, e aí? Como você tá? Então, basicamente, eu sou ateu e cresci sendo ateu. E com eu recentemente conversei bastante, eu aprendi muito sobre o Islã. Por quê? Meu noivo é um IA. E eu estava curioso para entender a perspectiva dele sobre o mundo. E, obviamente, sim, no passado eu era mais agnóstico, então eu estava tipo, aberto a algo maior, mas eu realmente não acreditava. Eu cresci na Alemanha, que é mais como um país cristão. Eu realmente não me identificava com a ideia cristã e a imagem de Deus. E por isso eu estava, tipo, aberto a algo. Mas isso também foi embora com o tempo. E agora, porque eu conversei muito com ele sobre religião e Deus, eu comecei a questionar de novo e a mim mesmo se eu consigo, tipo, encontrar essa crença ou algo assim. Mas, basicamente, eu tenho um grande problema com isso. Eu simplesmente não sinto essa crença de que Deus existe. E eu nem tenho certeza se acreditar em Deus tornaria minha vida melhor, para ser sincero, porque eu também sinto que com o Islã especificamente, vem muita pressão em relação à vida após a morte ou às coisas que você tem que fazer. E uma coisa com a qual eu também luto é que toda vez que eu faço muitas perguntas, em algum momento, isso se torna meio ilógico, e as pessoas sempre dizem que você só precisa superar a lacuna de confiança, que você só precisa acreditar. E eu acho isso um pouco preocupante e eu realmente não tenho, tipo, uma pergunta específica. E isso é só eu acho que talvez o que você pensa sobre isso. Eu não consigo encontrar essa crença em mim mesmo ou se isso tornaria minha vida melhor, eu não sei. É só pensamentos. E minha noiva sugeriu o canal. Então é por isso que eu tô aqui. Sim, não é uma pergunta muito específica, mas talvez só suas opiniões sobre essas coisas. Certo, tudo bem. Então tem várias coisas aí. Bom, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é que eu tenho que estar aqui, sabe? Estragando um pouco a situação. Mas no Islã, não é permitido para um muçulmano. E eu sei que ele está lá e está ouvindo. Não é permitido para um homem muçulmano se casar com alguém que não é muçulmano, como um ateu, por exemplo, ou politeísta, etc. Isso não é permitido no Islã. É permitido que você se case com um judeu ou um cristão, por exemplo, como mulher. Mas tem condições. A mulher tem que ser casta, por exemplo, e ela tem que acreditar na sua religião, não só ser cristã culturalmente ou algo assim. Ela nem acredita no cristianismo. Então, essa é a primeira coisa que eu vou dizer. Eu vou dizer isso porque é importante. A segunda coisa, para responder ao que você disse. Você disse que não sente a existência de Deus. Essa é uma coisa que você disse. A outra coisa que você disse é que você não sente que isso vai melhorar sua vida. Acredite nisso. Agora, eu quero deixar algo muito importante. Claro, eu diria que a existência do Criador não se baseia em sentimentos. A existência de Deus é uma realidade ou não? Então, por exemplo, hoje eu posso estar de bom humor, sabe? Eu sinto que essa luz na minha frente existe. Eu posso estar de mau humor e eu digo: será que existe? Não vai desaparecer, né? A luz existe na realidade. Independentemente da minha opinião pessoal e subjetiva, a luz vai continuar a existir. Então, existem coisas que existem na realidade humana objetiva. Elas não estão atreladas a opiniões subjetivas, sentimentos ou experiências. Ok. Então, a primeira coisa que eu diria é não pensar em Deus só como eu me sinto agora. Não é o jeito certo, não é a medida certa para determinar se Deus existe. Número 2, isso vai beneficiar minha vida. Eu vou responder a mesma coisa. Se essa luz me beneficia ou não, isso é de novo uma coisa subjetiva, pessoal. A pergunta deve ser: a luz existe ou não? Se a luz me beneficia ou não, isso não é um critério para saber se ela existe ou não. Talvez exista um criador que existe e ele não beneficia a sua vida. Vamos assumir hipoteticamente, certo? A gente não acredita nisso. Eu tô dizendo hipoteticamente porque você acredita que o criador precisa te beneficiar. Você é. Mas a questão é que eu não acredito nisso, certo? Esse é o ponto. É por isso que eu tenho tanta dificuldade. Porque, na minha realidade, o que você disse, pra mim, desculpa, mas Deus não existe, certo? Você não precisa se desculpar. Tá tranquilo. Eu não me importo. Mas eu tô tentando te explicar uma coisa diferente. Eu sei que você não acredita em um criador, mas eu tô dizendo, o que você tá apresentando é o que eu tô tentando te falar. O que você tá apresentando não é um argumento. É isso que eu tô tentando te dizer. Não é um argumento contra a existência de um criador, certo?
Então, se alguém dissesse, eu não acredito que um criador existe, ele não pode dizer isso. Porque eu sinto que isso, por exemplo, isso não é prova. Ele não pode dizer que Deus não me beneficia. Isso também não é prova. Porque mesmo que essas coisas fossem verdade, que você se sinta assim e isso não te beneficie, ainda assim, Deus pode existir. Esse é o ponto que eu tô tentando te mostrar, certo? Então, essa é a primeira coisa. Agora, como você sabe se Deus existe ou não? Vou te dizer de forma bem simples. Pode algo. A gente usa a racionalidade e o bom senso. Pode algo vir do nada. Nada absoluto. Quer dizer, não. Beleza. Quando eu falo de nada absoluto, tô dizendo sem energia, sem matéria, sem espaço, sem quarks, nada mesmo. Não, né? Se alguma vez não houve nada, sempre será nada, porque não haverá agência. Nada pode vir a existir, nada. Nada nunca pode dar origem a algo. Você concorda? Sim, beleza. Agora, o universo em que estamos vivendo tem um ponto de partida, que os cientistas acreditam ser o que chamamos de Big Bang. Você vê, havia energia e matéria, comprimidas em uma singularidade muito pequena que se expandiu muito rapidamente. Agora, a gente falou que não dá para ter algo vindo do nada. Energia e matéria são seres conscientes que se movem sozinhos, ou eles precisam de causas e de alguém para movê-los, ou ter alguma influência sobre eles ou agência. Eles não têm agência, mas não tenho certeza se precisa de algo consciente para fazê-los se mover. Antes de falarmos se é consciente ou não consciente, não precisamos entrar nesse assunto. Sem problema, a gente pode evitar o consciente, mas a gente vai chegar a tudo isso. Eles não são energia e matéria. Isso não age por si só, não são realidades conscientes, não podem se criar. Logicamente, nada pode se criar. E se essas, coisas não existem para sempre, elas começam com o universo. Então a gente precisa de uma explicação de onde veio a energia e a matéria. Então, a gente precisa de uma explicação de onde veio a energia e a matéria. Primeiro, o que causou a energia e a matéria do universo a se expandirem, e para ser do jeito que é. Porque a maneira como o universo se expandiu é muito específica. Tem muitos livros escritos, aliás, sobre isso. Você tem, por exemplo, o livro 6 Números, que fala sobre como ele te dá quase números infinitos, falando sobre a expansão do universo. Se o universo tivesse se expandido de qualquer outra forma, a gente está falando de uma diferença decimal aqui. Então você teria uma quantidade infinita de números que, se um número mudasse, o universo não poderia existir. Agora, além disso, a maneira como o planeta Terra é, isso é chamado de ajuste fino, ou a vida existindo no planeta Terra. Isso também exigiria uma quantidade decimal infinita de números e essa quantidade infinita de números, se qualquer um deles mudasse em coisas diferentes. A gente está falando sobre ondas eletromagnéticas. A gente está falando sobre a velocidade com que o universo se expandiu. A gente está falando sobre o tempo em que os átomos começaram a existir depois que o universo surgiu. Todas essas coisas são precisas. Se qualquer uma dessas coisas, que poderiam ter sido infinitamente diferentes, fosse mudada, mesmo que fosse só uma decimal, haveria um novo universo e eles nunca estariam vivos e existiriam. Agora, O que isso significa? Isso significa que houve o que você se refere como consciente, qualquer termo que você queira usar. Houve uma decisão de que as coisas aconteceriam do jeito que são. Seja lá o que causou o universo, seja lá o que for, como você quiser chamar, como você quiser se referir a isso. Seja lá o que trouxe a energia da matéria à existência e causou a expansão do jeito que aconteceu, da maneira precisa que aconteceu, pretendia que fosse assim. Não há uma possibilidade, porque sabemos que existem várias galáxias e coisas assim, que É tudo o universo. é, mas isso foi só um dos quase infinitos experimentos. E a gente só aconteceu de ser o que está na posição certa. Sabe o que eu quero dizer? Então, tem sido só tantos. Eu sei o que você quer dizer e vou te explicar por que o argumento não funciona. Tem duas razões pelas quais o argumento não funciona, e esse é o argumento que os ateus vão usar, com todo respeito, para evitar aceitar a existência de Deus. Então, isso é chamado de multiverso, a teoria, e foi proposta pelo Stephen Hawking, e ele não tem evidências para isso, ele admite. Não pode ter evidências de algo fora do seu universo porque não pode observar ou testar, apenas afirmar, eu não quero acreditar em Deus. Poderia ter havido uma existência infinita de algo. Então a primeira coisa que eu diria é que isso é proposto por ateus que não querem acreditar em Deus. Então, não se trata de racionalidade, não se trata de saber se Deus existe ou não, se trata de você não querer acreditar em um Criador.
Portanto, você vai buscar qualquer alternativa para se encaixar nesse critério. Mas eu vou te explicar por que isso não funciona. A primeira razão pela qual isso não funciona. Mesmo se eu tivesse um conjunto infinito de coisas diferentes, você ainda precisa explicar de onde veio esse conjunto infinito de galáxias, por que elas existem, quem as trouxe à existência. Mesmo que fossem números infinitos, e um acontecesse de ser de um jeito, de onde vieram todas essas galáxias infinitas. Então, a gente realmente não escapou da pergunta ao afirmar que havia infinito. E que aconteceu de ser assim. Isso pode tentar responder à ideia de por que é do jeito que é. Mas, de novo, o que eu estou dizendo é que não há prova de galáxias infinitas. Não há prova de nada desse tipo. Então, a gente não pode considerar uma possibilidade que não tem evidência. Porque eu posso te trazer uma possibilidade agora mesmo, sabe? E eu sempre uso esse exemplo. Você sabia que o SpongeBob está dançando na Lua agora mesmo? Não. Possibilidade, né? É possível. Então, se a gente entrar no reino do absurdo, das possibilidades, você pode dizer que qualquer coisa é possível. Eu poderia ser uma batata, sabe? Para você, sabe? Você sabe. Sim. Uma batata viva que de alguma forma foi transformada em possibilidades, né? Falar sobre possibilidades absurdas. Talvez macacos. Escreveu Shakespeare, sabe? Um grupo de macacos chegou e eles estavam jogando tinta. Olha, se a gente vai falar sobre possibilidades que as pessoas usam, você não pode usar possibilidades, considerá-las ou refutá-las ou ter qualquer consideração por elas a menos que haja evidências para isso. Então, já que não há evidência para isso, como eu disse, para essa ideia de multiversos, número 1, número 2, de qualquer forma, isso não resolve o problema, porque ainda temos que explicar de onde vieram todas essas galáxias, de onde vieram todos esses universos. É a mesma ideia. Então, seja lá o que trouxe o universo, e é por isso que eu tô dizendo, não é só a medição precisa que faz o universo existir, porque agora, você vai ter o mesmo problema com a quantidade infinita de universos. Você sabe qual é o mesmo problema? É que você vai precisar de uma medição muito específica para qualquer um desses universos continuar existindo. Você vai precisar de uma medição muito específica. Agora, de novo, você também vai precisar de uma medição muito específica para a vida existir. Então isso até aumenta a impossibilidade disso. Então, quando a gente pergunta agora, Deus existe ou não? Seja lá o que causou o universo. Porque, por necessidade, tem que haver algo que trouxe o universo à existência. Isso não é um talvez, sim ou não. Tem que haver. Se o universo existe, tem que haver. E o universo, como a gente sabe, tem um começo. Então tem que haver algo mais que trouxe isso à existência. Por definição. Não é nem tipo. Você lembra do que eu disse. Não se trata de sentimentos. É sobre o fato de que isso tem que ser assim. Que tem que haver algo que trouxe o universo. Seja lá o que trouxe o universo à existência não pode estar preso ao tempo, espaço, continuidade, da maneira que nós estamos. Porque isso criou o tempo e o espaço. Então isso significa passado, presente e futuro. Essas coisas que a gente fala não se aplicam a Deus da mesma forma que se aplicam a nós. E isso agora vai dar a ideia de conhecimento infinito a Deus, porque não existe passado, presente e futuro para o Criador. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Seja lá o que criou o universo, a propósito, terá essa característica. Quem criou o universo seria chamado de Criador. Seja lá, o que criou o universo terá uma quantidade de conhecimento. Você pode até entender como dar essas medições precisas. Então, é isso que os seres humanos terão um poder que a gente nem consegue compreender. Você sabe, o universo é cheio de átomos. E, se você dividir um átomo, você tem o que chamamos de explosão nuclear pela quantidade de energia dentro deste universo. Agora, imagine que todo o universo são átomos. Então terá um poder que a gente nem consegue conceber, seja lá o que trouxe o universo à existência. Qualquer nome que queira dar a isso, as pessoas chamam de Deus. Tenho pergunta. Posso fazer pergunta? Pode perguntar. Como você imagina Deus? Tipo, eu sei que não é uma imagem específica, mas talvez seja isso que eu disse. É porque eu cresci aqui e Deus sempre foi retratado assim. Eu sei que não é para ser como um homem, mas, tipo, na minha cabeça, para ser sincero, a maior parte do tempo é meio parecido com um ser humano todo-poderoso, de certa forma, e eu sei que isso não se aplica muito. Mas, tipo, como? Como é isso na sua cabeça? Quando você fala sobre isso? Como? Como você imaginaria isso? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Primeiro, vou te dizer que tanto eu quanto você não acreditamos nesse Deus que é um ser humano. Nós dois não acreditamos nele. Eu também não acredito nesse Deus. Nenhum muçulmano acredita que Deus é um ser humano. Se você imaginar um ser humano na sua cabeça, isso não é Alá, por definição. Qual é a razão?
Alcorão diz, Ele tudrikuhu al-ar va-uva yudriku al-ar. Significa, a visão não o abrange, e ele abrange toda a visão. A visão não o abrange, e ele abrange toda a visão. Então, na vida, a gente não consegue abarcar Deus. Ao ver, nos objetos que você vê, Allah diz no Alcorão que não há nada que se compare a ele. Não há nada que se compare a ele. E ele é o que tudo vê, o que tudo ouve. Então, não há nada que se compare a Allah. Ou seja, se não há nada que se compare a Allah, tudo que a gente observa, Allah é diferente disso. Agora, você observa galáxias, você observa estrelas, você observa seres humanos, você observa animais, você observa árvores. Qualquer coisa que você observa, Allah é diferente disso. Então, quando pensamos em Allah, a gente não visualiza nada porque não conseguimos visualizar. Sabemos que o Criador está além da nossa simples experiência da criação. Porque o que a gente observa é a criação. Então, se Deus fosse assim, ele seria como a criação. Ele é como o que ele criou. Ele não é. Ele é diferente da sua criação. Então, por exemplo, Allah se descreve no Alcorão como luz. Mas não é como a luz que está vindo agora. Allah diz no Alcorão, Allah é a luz dos céus e da terra. Por exemplo, ele é a luz de tudo, é a luz da orientação, a luz de tudo. Allah é uma fonte de beleza, ele tem nomes e atributos. É isso que a gente pensa quando pensa em Allah. Ele é o mais amoroso, ele é o mais justo, ele é a verdade. Ele é a fonte de beleza. Ele é lindo e é uma fonte de beleza. Ele é onisciente. É isso que a gente chama, é isso que a gente pensa quando dizemos Deus. Mas a gente não imagina nenhuma criação ou algo parecido com a criação. Agora, a gente diria que é politeísmo pensar em algo parecido com a criação. Eu acho que isso é Deus. Isso é descrença na hora. Se você acha que Deus é como qualquer parte da criação, você nem é muçulmano. Você não acredita em Allah. Isso não é Allah. Agora, quando a gente fala sobre gênero também, para acrescentar, além disso, isso também significa que Allah não está preso a gênero como nós estamos, masculino e feminino. Isso não existe. Essas são coisas que a gente até pensa na criação. Muitos deles não estão presos a gênero. Tipo, você não vai chamar bactérias de macho e fêmea. Muitas coisas não é macho ou fêmea. Então, Allah é o criador de tudo, e ele é quem moldou tudo. Esse é o criador em que acreditamos. Então, quando eu digo que seja lá o que criou o universo, estou me referindo a isso. Algo que é supremo, né? Transcendente, acima de tudo e criou tudo isso. Não é tipo, sabe, um cara numa cadeira com uma barba, sabe? A gente não acredita nisso. Esse não é o criador em que os muçulmanos acreditam. Esse é o Deus cristão. Você acredita que Allah tem uma consciência própria? A gente acredita na consciência. O que as pessoas chamam de consciência é algo que não é bem definido. Aliás, tem uma coisa na ciência chamada problema difícil da consciência. Eles não sabem o que é consciência. Algumas pessoas vão definir a consciência como depende de como você define isso. Se você define consciência como a percepção de si mesmo e do que está ao redor, claro que Deus está ciente de que ele existe e que tudo existe. Então, depende de como você usa o termo. Se você se refere, se você usa consciência e fala da alma. A alma é criada por Deus e nos é dada. Então, quando você me pergunta, Deus tem consciência, eu preciso esclarecer o que você quer dizer com consciente. Sabe, eu tô tentando dizer que, mesmo na ciência, você não tem uma definição de consciência. Por quê? A consciência é metafísica, na verdade a alma. E como a consciência é metafísica e a alma, então a ciência não pode estudá-la, porque a ciência só estuda coisas físicas. É por isso que eles têm algo chamado problema difícil da consciência, porque não é uma coisa física. Você não pode colocar isso em um microscópio. Coisas boas. O que você tá pensando? Obrigado. Tudo certo. É isso. Então tudo que eu vou dizer é que isso coloca as coisas em perspectiva. Quando se trata de realidade objetiva, existe certo e errado, existe verdade e falsidade, né? É objetivamente verdadeiro, objetivamente falso. Aqui estão as razões que, por necessidade, tem que haver um criador do universo. Certo. Então, aceitamos essa conclusão. Então eu sei que existe um Deus. Não é sobre crença, sabe? Eu não sinto aquelas sensações confusas que alguns cristãos sentem, e eu acredito que não é isso. Eu sei que existe um Criador e, portanto, há um Criador, e eu vivo minha vida com base nessa aceitação.
As evidências de que o Islã é verdadeiro estão aí, portanto eu sei com certeza que o Islã tem que ser verdadeiro. Essas são duas coisas separadas, porque Deus pode existir, pode ser uma religião diferente, mas também há evidências objetivas e fatos de por que o Islã é verdadeiro. A propósito, eu tenho uma palestra no meu canal, é mais de 1 hora onde eu falo sobre algumas coisas, algumas das evidências de por que o Islã é objetivamente verdadeiro. Então todas essas coisas são fatos objetivos. Não se trata de opinião pessoal ou sentimentos. E só pense sobre isso. Como dizem, durma sobre o assunto, sabe? E no dia seguinte pense um pouco mais sobre isso. E eu recomendaria ler o Alcorão. E se você tiver mais perguntas, fique à vontade para nos procurar agora ou depois. Sinta-se voltar. Muito. Problema. É um prazer. Muito. Sem problema. É um prazer. Beleza. Foi bom ter você aqui. Tchau.